um exemplo da importância da fé em nossas vidas, a verdadeira fé, né, diante das agruras da vida. Eu estava vendo uma reportagem, só fazendo um comentário, fizeram uma pesquisa das pessoas que vieram a falecer com a Covid, né, e as que não faleceram, uma diferença que eles encontraram, que as pessoas que não vieram vamos dizer, a falecer, elas, elas se entregaram com muita fé que iam ficar boas, que iam se curar, né? Então, elas não se entregaram, era um ponto característico, e muitos, assim, ligados a religiões, né? Uns comentaram, inclusive, que ficaram durante o período que estavam na UTI ouvindo palestra do Chico Xavier, ouvindo as orações que o Chico gravou, outros evangélicos orando, né, as orações que eles aprendem na sua doutrina, assim, bastante, muito interessante a importância dessa confiança em Deus, né? Mas vamos encerrar nosso estudo do Paulo Estevão, agradecendo da gente receber essa pérola, né, de exemplo do nosso Gesiel, né, diante das agruras da vida. E vamos agora estudar sobre a justiça divina, que é o livro Céu e Inferno. Mas antes, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou, né, dedicando-a ao irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Muito bem. Nós vamos entrar agora no estudo do céu e inferno, é o livro que estuda a justiça divina, né? Então, e Kardec, nesse capítulo que nós estamos estudando, ele está tendo cuidado de abordar as várias situações onde as pessoas usam o argumento das penas eternas, e ele vai trazendo um raciocínio, né, para tirar essa ideia, essa falsa ideia das nossas mentes, né? E nós paramos na parte 3, no item da tradução adulterada, o item 17, né? É o capítulo 6, item 17, na versão não adulterada é o capítulo 7, e ele não tem item, então eu estou usando esse item para ter referências das mensagens de Emmanuel do livro Justiça Divina. Nós paramos aqui. Então, nós vamos entrar no último argumento a favor das penas eternas. É este. O temor das penas eternas é um freio. Se desaparecesse, o homem, nada mais temendo, entregar-se-ia a todos os excessos. Então, esse foi um dos raciocínios, né, que foi adotado pela Igreja para colocar essa questão que você vai para o inferno e de lá você não sai mais se você for um pecador, se você não respeitar os dogmas da Igreja. E Kardec vem explicar, gente, isso não faz sentido. Ele continua aqui embaixo. Isso aqui são notas que nós já lemos, né? Vamos agora dar continuidade. E Kardec continua. Esse raciocínio procederia se as penas temporárias implicassem a inexistência de qualquer sanção corretiva. Igual nós temos penas temporárias, né? A pessoa é condenada a ficar 5 anos na cadeia, dependendo do crime que ela cometeu. Tem a pena, a gente chama aqui que ele fica preso perpétua, né? Mas que acaba tendo algumas. A justiça acaba depois, com o tempo também, aqui, principalmente aqui no Brasil, liberando a pessoa, né? Depois de um determinado tempo que ele cumpriu a pena, você teve bom comportamento, e vários estados. Ele está dizendo assim, para cada falta tem uma pena, mas proporcional à falta, né? Ele continua, o estado infeliz, feliz ou infeliz na vida futura, é uma rigorosa consequência da justiça de Deus, porquanto
uma eventual igualdade de condições do homem bom e do mal constituiria a negação dessa justiça. Mas o castigo não é menos penoso por não ser eterno. Então, Kardec agora está trazendo ao nosso conhecimento como que funciona essa justiça de Deus, né? Já que não há pena eterna, então como que é? E ele coloca: e será tanto mais temível quanto maior for a certeza dele, assim como será tanto mais crível, né, quanto mais racional for. Uma pena em que não se crê está longe de constituir um freio, figurando a doutrina das penas eternas nesse grupo. Hoje em dia, ninguém acredita que você vai ficar no inferno eternamente. Poucas, né? A pessoa para pensar um pouquinho, raciocinar, isso aí já não vai segurar nada. E outra coisa mais grave, quando a pessoa assim, já que eu peguei, vou ter fé na eterna, vou ficar preso lá, então que se dane, eu vou continuar errando. Então ela nem assim tem um fator educativo, né? Como freio, porque ela pode, ao contrário, inclusive a pessoa passar a ter uma atitude mais agressiva, né? Então, a crença nas penas eternas, como já o dissemos, teve a sua utilidade e a sua razão de ser numa determinada época. Atualmente, não somente não mais impressiona, como até produz incrédulos. Kardec está falando ali do século XIX, onde ele viveu, né? Então, nos tempos atuais, então, esquece. O pessoal nem acredita mais em Deus, né? E tem acontecido isso muito na sociedade. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria mista demonstrar a sua realidade. Seria preciso, principalmente, que se contastasse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam por provar. Infelizmente, entre esses, muitos demonstram, através de seus atos, não temer minimamente. Então, a gente vê pela corrupção, pelos crimes que a gente vê hoje em dia, o pessoal não tem medo de nada disso, né? Não está nem um pouquinho preocupado com essa pena eterna. Porque se tivesse preocupado, ele não tinha tanta corrupção, tanto tráfico de droga, tanto assassinato, tanto aborto, né? Como nós estamos vendo, né? Infelizmente, né? Como ele coloca ali, se essa pena é impotente para reprimir o mal entre aqueles que dizem nela crer, que influência poderá exercer sobre os que nela não acreditam? Em contrapartida, todos admitirão como justo uma pena cuja duração seja proporcional à gravidade da falta e à obstinação com que se persista no mal, mas deixando sempre aberta a porta para o arrependimento. Aqui nós temos uma nota 82, vamos dar uma lida nela com calma, depois a gente abre para as perguntas ou dúvidas, né? Então, o Paulo de Figueiredo está lembrando, nós vamos estudar isso no capítulo à frente, o capítulo 8, mas vale a pena a gente analisar essa nota. Essa explicação corresponde ao item 5 do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8, no trecho que afirma: a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A punição da falta, ocorrida em virtude da imperfeição, é a condição do sofrimento moral ou infelicidade. Assim, por sua natureza, essa sensação de felicidade do espírito é gradual, variando de intensidade proporcionalmente ao grau de consciência, alcance, revolta, negação e outras condições agravantes e atenuantes. Tudo muda quando o espírito se arrepende, por sua livre vontade, e retorna ao bem, pois toda a pena é temporária. Nós vamos ter a oportunidade de estudar no capítulo 8 o resumo da Lei de Justiça Divina, né? Que eu diria assim, é o capítulo central desse estudo que nós vamos fazer, o capítulo 8. Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando agora a questão desse último argumento de usar a pena eterna para, vamos dizer assim, impedir, né, o comportamento
Bom, e Kardec coloca que isso foi útil, né? Isso foi útil em um determinado ponto onde as pessoas não tinham ainda a razão desenvolvida, como nós temos hoje, o raciocínio desenvolvido, né? Então, elas acreditavam nos dogmas. Mas à medida que a gente foi desenvolvendo a razão, a vontade, isso deixa de funcionar. E acaba gerando mais pessoas descrentes, né, da religião. E por isso que hoje a gente vê assim o materialismo tomando uma extensão tão grande, né? Bom, alguma pergunta, algum comentário, pessoal, sobre essa primeira parte aqui, esse argumento, né? Tá tranquilo? Esse estudo nós já fizemos, né? O que é importante a gente falar, vamos dizer assim, resumindo, que o que Kardec está colocando aqui para a gente, que a justiça divina existe. A punição vai acontecer, né? Então, se a gente tem uma vida desregrada, se a gente se envolve com, vamos dizer assim, com atitudes que levam a prejudicar outras pessoas, né, ninguém está isento, nós vamos ser punidos por isso. Mas não vem como castigo, como muitas vezes, não é Deus castigando a gente. Até coloca muito, é a consciência da gente, o sentimento de culpa, a tomada de consciência da realidade que nos leva a sofrer, né? A gente vê o mal que a gente causou, a gente toma consciência daquilo, né? Agora, a gente sai do quadro na medida que a gente tem a questão do arrependimento. À medida que a gente se arrepende, por livre vontade, e quer voltar a não mais cometer esse tipo de atitude, quer eliminar aquela imperfeição, a gente reencarna, tem nova oportunidade de testar se a gente aprendeu realmente. São o que nós estamos vivendo hoje, né? Todos nós estamos passando por esse processo educativo. Nós não estamos reencarnados num mundo de feliz, nós estamos reencarnados num mundo de provas e expiações. Então, nós estamos passando pelas penas, e por isso que a gente sempre lembra, né, da importância de procurar se conhecer, ver as imperfeições que nós ainda trazemos no coração, e pela nossa vontade a gente buscar ir corrigindo-las, né? Para que quando a gente voltar ao mundo espiritual, a gente volte para lá, vamos dizer assim, vitoriosos, né? Das nossas próprias imperfeições, né? Então, é isso que eu entendi dessa passagem. Um comentário, pessoal? Está tranquilo? Então, vamos ler o item parte 4. Pois não. Eu gostaria de falar uma passagem, porque você comentou a respeito do arrependimento, né? Que é uma coisa que mexe muito com a gente, sobre esse negócio mesmo do castigo. E a gente aprendeu o que é castigo e está difícil de tirar da mente isso daí, né? Tem que mudar a mentalidade. E, e na nossa vida diária, às vezes eu lembro dessa passagem da Maria Madalena, quando Jesus, ele perdoa, né? Assim, no caso que aconteceu, né? Que era uma... Nossa, sumiu a palavra agora. Ele... tá difícil a coisa. Eu sempre, quando eu estou percebendo uma imperfeição minha, que eu estou tentando ver se eu melhoro, e que a gente sabe que tem que melhorar, né? Então, faz parte, né, da evolução mesmo. A ferramenta é a vontade, né? Que eu estava comentando até com a Claudinha, que o desenvolvimento da razão, né? Não, o desenvolvimento da razão é a inteligência. E a da moral, né? Meu Deus, eu tô ruim para falar, meu. Eu tô ruim mesmo. Eu acho que eu tô esquecendo das coisas. Fica tranquila, fica tranquila.
Não, mas é só para falar que eu lembro da passagem de Maria de Madalena, quando Jesus fala para ela: vade e não peques mais. E isso fica bem consciente. Então, ele perdoa, mas vamos parar de fazer o erro, né? Não é isso? Então, toda vez que você está repetindo aquela mesma imperfeição, me vem essa fala de Jesus: vade, não peque e não peques mais. Mas por que você insiste no erro, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Sobre isso tudo que a gente está estudando. E, e é interessante, assim, quem puder, né? Todo dia, tirar aí uns 5 minutinhos e passar o filme do dia. Como é que foi seu dia? Que bem que você teve a oportunidade de praticar, né? Ou que você teve a oportunidade e não praticou. Que mal você evitou, né? Porque se a gente vai passando esse filme diário, a gente vai se ajustando. Porque uma coisa que assim, a gente vai aprendendo com a doutrina espírita, que o passado é passado. Não tem muito que você pode fazer. O futuro não existe. O futuro, você está construindo ele hoje. Então, como que eu construo um futuro melhor para mim? Então, eu preciso estar muito presente na minha vida, muito presente nela, olhando para mim, Exatamente. mas sem ficar com aquele negócio, eu sou isso. Não, eu estou aqui, eu tenho essa dificuldade, eu vou orar, vou pedir ajuda para corrigi-la, porque tem perfeições nossas que nós precisamos de ajuda mesmo, né? Por exemplo, às vezes a gente se irrita com algumas coisas, e a hora que a gente vê, está irritado. Na hora que você vê, você Sim, já perdeu a calma, já chutou o balde, já fez a cabeça. é Então, a isso. gente vai pedindo ajuda. Fala, pai, dá uma mãozinha aqui. Me lembra, né? Antes de É, eu meter o pé no balde. pé no balde, eu não, eu, pelo menos lembrar, assim, ter um Então, tempinho. Me lembra de contar até 1000, né? E, mas é isso. O que eu queria dizer, o que eu esqueci para você, Antônio, é que o desenvolvimento, eu estava querendo falar isso, que o Paulo Henrique fala, né? O desenvolvimento da razão, né? É a inteligência. Mas o desenvolvimento da moral é a nossa força de vontade. Que é isso, a gente está se vigiando o tempo todo e é como se a gente tivesse que ser duas pessoas, eu penso, sabe? Você está numa atitude e você olhando de cima a sua atitude. Eu sempre me ponho assim. É como se fosse duas pessoas, a gente. Porque dá para você avaliar o que você está fazendo naquele momento, né? É difícil, viu? você quer ver um negócio? Pega o capítulo 9 do livro Nosso Lar. Lá tem a história do pessoal fazer contrabando de proteína, carne, né? E o governador do Nosso Lar, ele deu 20 anos, você tem 20 anos de paciência tentando convencer as pessoas a não a parar com esse contrabando com o umbral, com as trevas, né? Que esse contrabando vinha das fronteiras, né? Quem tiver paciência, volta lá no capítulo 9, lê com calma. E você sabe os que estavam mais envolvidos nesse negócio de defender que precisava de proteína, que eles têm um corpo, né? E eram os matemáticos, né? Tá lá, consta lá no livro, os matemáticos, os físicos, defendendo, né, essa questão da alimentação que precisa de proteína. O cara está desencarnado no nosso lar lá, né? Por isso que, assim, o nosso processo educativo continua no mundo espiritual, né? Quem tiver a oportunidade de ler esse capítulo, é engraçado. Tem gente até que não lembra dessa passagem, fala assim, mas tem mesmo lá? Tem. Olha lá que vocês vão encontrar. Eu E também é não uma estou confusão. lembrando, não, dessa parte Entra aí, lá, não. capítulo 9, Nosso Lar, lê lá com calma, que vocês vão ver a bagunça que a gente faz. Lembra que o nosso lar está no umbral, viu, gente? Umbral fino, beleza e tal, mas é ainda um ambiente umbralino. E a confusão. Aí o que o governador faz? Aí nós conhecemos a ira do justo. Ele fechou, mandou prender, esse pessoal foi preso, prendeu os revoltosos, foi para a cadeia.
Porque não mudava o comportamento, todo mundo para a cadeia. Então, tem punição lá no mundo espiritual. Às vezes tem que o espírito estar fazendo tanta atrapalhada que tem que ser retido. Está lá no meu quarto. Foram em cana. Chamaram a polícia para eles. Mas tiveram 20 anos de oportunidade de mudar a maneira de pensar. Ele contratou curso do mundo superior, vinha espíritos de esferas superiores dar curso sobre a nutrição pela respiração, que o espírito não precisa de carne, né? De comida densa. Ensinando a respirar, a tirar os nutrientes da atmosfera, do ambiente e tal. Não adiantou, não. O pessoal queria churrasco, não tinha jeito. Tiveram que prender os caras. Está lá no capítulo. Mas aqui na Terra também não está muito longe disso, porque nós estamos, acho que, passando por momentos igual já foi passado no planeta, não é planeta, Aí né? acontece. De exilados de capela, porque lá eles entraram teve problemas, né? Lá de guerra também, e acabou que o pessoal que não entrava na linha foi, né? E não E é castigo. aqui na Terra vai acontecer a mesma coisa, porque a Terra está regenerando, né? Ô, Nilza, que é importante a gente guardar, não é castigo, porque na hora que esses espíritos se caem na real, vamos usar esse termo, e se arrepende, fala assim, não, entendi. Puxa vida. Porque eles não põem na cadeia e vai educar, entendeu? Mas tem que separar, porque não parava de fazer. Continua o processo educativo. Né? O que acontece em nossos presídios, na Terra em geral, que não tem esse cuidado de fazer o processo educativo. Sim. Então, a pessoa, na medida que a pessoa tem a chance, por exemplo, de aprender uma profissão, de ter contato com a literatura, de ter contato com a arte, a pessoa vai mudando o comportamento. Tem provas disso. É caro, e muita gente questiona, não, mas fica gastando dinheiro com o cara lá, em vez de gastar com a sociedade. Tem umas polêmicas aí que não faz muito sentido. Né? Mas não adianta você pegar a pessoa e separar e não continuar o processo educativo. Como é que ela vai entender para se arrepender? Né? Sim, é muito interessante. Lê esse capítulo que ele é engraçado. Tá, né? Já que eu estou falando, existe justiça, mas não é castigo, é punitivo e educativo. É bem sutil essa diferença, né? Mas é importante que a gente entenda, para que a gente vá compreendendo a justiça divina na sua verdadeira dimensão. É isso que eu estou compreendendo, gente. Agora estou falando da minha compreensão, né? Eu também compreendo assim. Estou começando a compreender assim. Então, gente, quem puder, tira aí uns minutinhos por dia, passa o filme, vê aquilo que está pegando, pede ajuda, que aí a vida da gente vai mudando. Quem sabe um dia a gente vira um Gesiel, né? Consegue passar pelas agrúrias aí naquela pureza de comportamento, né? Quem sabe? Esperança, essa está sempre presente, né? Mais algum comentário, pessoal? Tá tranquilo? É sempre bom eu falar quando eu estou falando, né, das coisas que eu estou entendendo e aí fica mais separando um pouco do texto, né? Então vamos lá, vamos ler o item 18, né, que é a parte 4 aqui da primeira edição. Até esse ponto, não se tem combatido o dogma das penas eternas, senão com o raciocínio. Vamos agora mostrá-lo em contradição com questões objetivas que temos diante dos olhos, provando a sua impossibilidade. Aí é Kardec na sua razão pura, né? De acordo com esse dogma, o destino da alma está irrevogavelmente fixado após a morte. Você vai para o céu, você vai para o inferno, né? É, portanto, um obstáculo intransponível que se opõe ao progresso. Então, com isso, a ideia não tem evolução, né? Pisou na bola, foi condenado, morreu. Ora, a alma progride ou não? Eis toda a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. Olha o raciocínio de Kardec, eu acho fantástico. Poderíamos
duvidar desse progresso quando constatamos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, do selvagem ao homem civilizado, ou quando constatamos a diferença que o mesmo povo apresenta de um século para o outro, o Kardec está nos chamando, para pensar um pouquinho. Da onde vem essa diversidade de caracteres? Pessoas extremamente boas, como o Gesiel, e pessoas extremamente más, como o Lucínio, né? Pegando o exemplo que nós acabamos de estudar agora há pouco. De onde vem isso? Né? Que ainda tem povos selvagens, né? Tribos selvagens ainda e civilizações tão adiantadas como nós já podemos ver aqui na Terra. De onde vem isso? Se não tem evolução da alma. Então Deus é injusto, cria uns sábios, outros maus, outros bons. Onde está a justiça de Deus, né? Que não mais são as mesmas almas, seria preciso então concluir que Deus a criou nos diversos graus de adiantamento, segundo as épocas e os lugares, favorecendo algumas almas e condenando outras a uma inferioridade perpétua, o que seria incompatível com a justiça que deve ser a mesma para todas as criaturas. Então, Kardec, nesse item 18 aqui, né, ele mostra essa impossibilidade, né? Algum ponto, gente, alguma pergunta nesse texto que lemos agora? Está clarinho? Então, nós temos no livro Justiça Divina, vou colocá-la aqui só um minutinho. Nós temos aí hoje uma mensagem do Emmanuel. Só um segundo, viu, pessoal? Estou abrindo aqui, esqueci de deixar aberto. Justiça Divina. Justiça Divina. Saindo do céu do inferno. Agora nós vamos ouvir um pouquinho o nosso querido Emmanuel aqui. Vou colocar aqui para apresentar, fazer a leitura. Então, Emmanuel traz esse texto para nós, Divina Presença. Eu vou ler o corridinho, depois, se houver dúvida, a gente comenta, tá? Você quer ler, Cláudia? Você já leu muito, mas um pouquinho. Posso ler. Ó, reunião pública de 3/7 de 1961. Primeira parte, capítulo 4, item 2. Quando nasceste na terra, assemelhavas-te ao pássaro semi-morto. Espera só um minutinho, acho que eu errei alguma coisa aqui. Só um segundo. Não é esse? Só um segundo, gente. Eu errei aqui, viu? Será que é? É esse aqui, desculpa. Tá. Apenas depois da morte. Apenas depois da morte. Então, é de 1961, capítulo 6, item 18. Diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. Determinada companhia de armadores constrói um navio, contudo, não arremessa ao mar sem a devida assistência. Comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem-lhe a equipagem para que atenda dignamente aos seus fins. Quando alguma brecha surge na embarcação, ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo. Ao revés, o socorro habitual envida o máximo esforço, de modo a recuperá-la. E se algum sinistro sobrevém, doloroso e inevitável,
O assunto é motivo para vigorosos estudos, a fim de que novos barcos se levantem amanhã em mais alto nível de segurança. Na mesma diretriz, o avião conta com mecânicos adestrados em cada estação de pouso. O automóvel dispõe na estrada dos postos de abastecimento. A locomotiva transita sob trilhos certos e chaves condicionadas. A fábrica produz com supervisores e técnicos. O hospital funciona com médicos e enfermeiros. E a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Em todas as formações humanas respeitáveis, tudo está previsto de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados com aproveitamento de experiência e sucata. Sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entrem naturalmente em desuso. Isso acontece entre os homens, cujas obras estão indicadas pelo tempo à incessante renovação. Em matéria, pois, de castigos, depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei, que determina realmente seja dado a cada um conforme as próprias obras. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nos revelou como sendo Pai nosso que está nos céus. Olha, apenas depois da morte. Olha, Emmanuel trazendo uma coisa muito interessante. Ele está falando assim, se nós, tão defeituosos, né, tão cheios de imperfeições, temos todos esses cuidados com as nossas criações, Deus não vai ter o mesmo cuidado conosco, que somos a sua sublime criação? Deus nos criou para que nós nos tornássemos perfeitos, né, ou perfectíveis, né? Que nenhum de nós chega à perfeição de Deus, mas a gente chega em níveis, né, de perfeições que a gente nem consegue imaginar, como um Cristo, né? Então, olha que interessante, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês da minha área de atuação. Quando o Titanic afundou, isso levou os cientistas da área de engenharia mecânica, né, na área de estudo de fadiga de materiais, a estudar em detalhe o que levou aquele navio a partir ao meio. Descobriu-se que eles fizeram ele com a chapa muito grossa, soldado, imaginando que isso era bom. Quando iniciou estudos do comportamento de trinca, de fadiga, solicitar, porque quando você está no mar, a onda fica torcendo o navio. Então, a gente foi feito um estudo e descobriu que tem quando você vai fazer uma soldagem, existe uma relação entre a espessura da chapa que você pode soldar, que mais resiste a esses movimentos da onda do mar que torce, né? E ele ainda sofreu um impacto com o iceberg. Aí a coisa agravou mais, a trinca se propagou assim, em velocidades inimagináveis. E a gente consegue, em laboratório, descobrir esses movimentos, né? Por exemplo, a asa de um avião, por que ela não quebra? Né? Você vê ela balançando, né? Que você olha pela janela, você fica até com medo, né? Foi feito estudos de fadiga, de como prender essa asa, né? E ela está lotada de combustível, todo o combustível do avião vai na asa ali, é um peso inacreditável para esses aviões que são intercontinentais. Então, esses estudos, porque quebrou muito avião. Os primeiros aviões a jato e tudo, subiam e algumas vezes a asa arrebentava e levava a óbito os pilotos, né? Então é muito interessante, né? O carro também, uma série de coisas que aconteciam, né? O carro foram estudados em detalhe e tudo. Construção civil, né? Também muita coisa foi estudada.
E a gente vê que a gente tem esse cuidado de estudar essas falhas, de fazer cada vez mais perfeito, né? E a gente vê, por exemplo, por que não tem tanto acidente aéreo, né? Então, existe todo um sistema de controle, de nível de voo, radares, etc, etc. Se nós temos esse cuidado, Deus vai condenar a gente. Ah, acabou, perrou uma vez, tá, puf, vai para o inferno, pena eterna. A gente começa a ver, se ele, como Emmanuel termina, né? Termina aqui no final, na definição, revelou como sendo o Pai Nosso que está no céu. Imagina, ser um pai humano já tem um cuidado imenso com os filhos, né? Imagina um pai como o nosso, né? Que nos criou. Então, Emmanuel trabalha um pouquinho, né? Para a gente, quando a gente for falar em castigo, a gente sai fora dessa. Na realidade, a gente passa por processos educativos. E quanto menos temoso nós formos, a exemplo de Gesiel, as coisas vão se encaminhando para que a gente cumpra a tarefa que nós temos aqui na Terra. Muitas vezes a gente volta para o mundo espiritual sem cumprir aquilo que nos foi requisitado pela nossa própria teimosia, né? É isso. Algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? Ajuda? Ficou clarinho, Genivaldo? Você que está acompanhando aí? Em frente, Antônio. Pois não, Fábio. Em frente. Então vamos em frente. Se está clarinho, nós vamos em frente. Então vamos lá. Vou mandar mais um pouquinho. Vamos ao item 19. Aí continua Kardec, né? É incontestável que a alma intelectual e moralmente incipiente, ou seja, no seu início, né, qual seja a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, a mesma aptidão para fluidos e esplendores do infinito, com uma alma em que todas as faculdades estão amplamente desenvolvidas. Portanto, se essas almas não progridem, elas só podem, mesmo nas condições mais favoráveis, desfrutar perpetualmente uma felicidade, por assim dizer, incompleta. Chegamos forçosamente, portanto, para estarmos de acordo com a justiça mais rigorosa, à conclusão de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram atrasadas e depois progrediram. Contudo, aqui encontramos a questão da pluralidade das existências, único meio racional de resolver a dificuldade. Mas deixamos por ora essa questão e consideremos que a alma tem uma só existência. Né? Então, agora, Kardec, com o raciocínio dele, né, ele entra no item 20 aqui. Tá? Acho que não tem alguma dúvida, gente, com relação a essa linha de raciocínio desse primeiro item 19? Então, vamos em frente. Aí Kardec agora falou, então tá, vamos deixar essa questão da pluralidade das existências, vou imaginar que só tem uma. Imaginemos um jovem de 20 anos, como tantos que há, ignorante, de índole viciosa, a negar a sua alma e Deus, a entregar-se à desordem, a praticar toda espécie de malvadeza, como nós estamos cansados de ver aí na televisão, né? Eis, no entanto, que ele se encontra num meio favorável. Trabalha, instrui-se, corrige-se pouco a pouco e acaba por tornar-se um homem de bem. Como a gente vê algumas histórias, né? Muito interessantes aí que a gente vê hoje na mídia, né? Não será esse um exemplo factível do progresso de uma alma durante a vida? E não se vêem diariamente casos semelhantes? Por fim, numa idade avançada, esse homem morre santificadamente, tendo a sua salvação naturalmente assegurada. Mas qual teria sido seu destino se, devido a um acidente,
houvesse ele morrido 40 ou 50 anos mais cedo. Estaria numa condição que resultaria em sua assegurada condenação. Ora, uma vez condenado, encerrar-se-ia qualquer possibilidade de progresso. Pena eterna, né? Eis, pois, o homem salvo porque viveu muito tempo e que, de acordo com a doutrina das penas eternas, estaria condenado para sempre caso houvesse vivido menos. Você vê a lógica de Kardec é fantástica, né? Ora, dado que sua alma pôde progredir um determinado espaço de tempo, por que não poderia progredir no mesmo intervalo após a morte, se uma causa independente da sua vontade o tivesse impedido de fazê-lo em vida? Por que ele negaria a Deus os meios para tal? O arrependimento, ainda que tardia, não deixou de ocorrer. Mas se lhe tivesse sido imposta uma condenação inapelável a partir do instante de sua morte, qualquer arrependimento ser-lhe-ia inútil por toda a eternidade, e sua possibilidade de progredir seria anulada para sempre. Algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Sigamos em frente? Interessante esse raciocínio, né? Então, quem lida com as pessoas que acreditam nas penas eternas, né, como o Faustinho comentou com a gente, são perguntas interessantes, né? Para fazer junto com a pessoa, se houver oportunidade, naturalmente, né? O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso da alma, porque lhe opõe um obstáculo intransponível. Esses dois princípios anulam-se obrigatoriamente, um ao outro. Se um é válido, o outro não pode ser. Qual dos dois é verdadeiro? A lei de progresso é patente, não é uma teoria. É um fato constatado pela experiência, uma lei da natureza, lei divina, imprescritível. Depois nós vamos ler o 83, tá? Vamos terminar. Portanto, se ela existe e não se pode compatibilizar com a outra, é porque a outra é falsa. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros jamais teriam chegado a ver o céu, caso tivesse morrido antes do progresso que lhe trouxesse a conversão. Era o caso do Paulo ter caído do cavalo e ter desencarnado ali, né? Então, o Kardec puxando aqui. Santo Agostinho também era da pá virada também, né? Tem as histórias, quem quiser estudar. Acho que é Santa Mônica, que foi a mãe dele, né, Genivaldo? Teve lá os perrengues, né? A essa última sessão, hein? Isso, ele é considerado o pai da igreja, né? A partir dele. Mas não foi um jovem muito fácil, não, né? Não. Ele sempre foi da pá virada, né? Acho que a Santa Mônica virou santa foi essa hora, né? Vamos em frente. A essa última sessão, responde alguns que a conversão desses homens santos não foi o resultado do progresso de suas almas, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocados. Aí é complicado, né, Genival? Nem diga. Isso, porém, não passa de um jogo de palavras. Se praticaram o mal e fizeram mais tarde o bem, é porque se tornaram melhores, progredindo, portanto. Ter-lhes-ia Deus, então, concedido como um favor especial, graça de se corrigirem. Por que a eles e não os outros? Seria ainda a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e com o seu igual amor por todas as criaturas? Segundo a doutrina espírita, em consonância com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem é filho das suas obras durante essa vida, assim como após a morte, nada devendo a ajuda de ninguém. Deus o recompensa por seus esforços e o pune por sua negligência por tanto tempo quanto nela persistir. Então é isso aí, gente.
Depois nós vamos ler o item 83. É interessante, é uma coisa importante que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita. Nós adquirimos o livre-arbítrio pela nossa próprio esforço ao longo das nossas reencarnações. A condição atual que nós temos com ela é uma conquista nossa, né? Então a gente tem que guardar isso. Tudo é trabalho do nosso esforço. Nada vem de graça, né? Deus não faz favor para ninguém. Ele dá oportunidade, né? Ele cria as leis, se a gente segue essas leis, a gente consegue chegar mais rápido, né? À perfeição, e se a gente fica temando, ele espera, né? Então vamos ler o 83 aqui. Desde a tradição da antiguidade, predominava o fixismo, como a crença na posição fixa da Terra no centro do universo e nas essências imutáveis dos seres vivos. Desde meados do século XVIII, começa a surgir o pensamento evolucionista para explicar a origem e as transformações do mundo natural. No século XIX, o progresso foi reconhecido como lei natural pela ciência, enquanto as seitas religiosas não acompanharam esse conhecimento, prendendo-se a ideias superadas do velho mundo. Então, quebra-pau danado, né? O espiritismo amplia o alcance da lei do progresso para as questões psicológicas e metafísicas, definindo a evolução do princípio inteligente como fundamento da diversidade presente no universo, combinada com a unidade representada por Deus e as leis naturais que regem tanto o mundo corporal quanto o espiritual. Metafísica estuda a questão do mundo espiritual, né? As questões psicológicas vão trabalhar as questões da nossa moral, do nosso comportamento. E lembrem sempre, as revistas chamadas Estudos Psicológicos, né, Genival? Revista Espírita de Estudos Psicológicos. Então, Kardec sempre estudou a questão da moral, né? Então, esse é o grande foco, né, que a doutrina espírita vem nos trazer, com essa ampliação da visão, né, da vida pós nosso desencarne, né? Algum comentário, gente? Alguma questão? Genivaldo? Essa questão da exaustivamente aí mostrada pelo Kardec, né? Com todos os raciocínios, né? Eu acho que no século XXI, nosso, já não dá mais, né? Para segurar essa bronca, que nem diz a juventude, né? Porque hoje, ainda mais com a questão aí do avanço, né? Dos direitos individuais, da liberdade, da fraternidade, né? Então não cabe mais essa visão aterrorizante, né? Isso pertenceu mesmo à Idade Média, não dá mais, né? E o Kardec, nossa, exaustivamente ele discutiu o assunto, né? Não é à toa que houve a queima dos livros em praça pública, né? O último ato da Inquisição foi a queima dos livros do Espiritismo, né? Não foi à toa, né? Mas as luzes aí da fogueira iluminaram mais um pouco, porque aí que a pessoa ficou, mas está queimando por quê? Deixa eu ler, né? Inclusive, Genivaldo, esse livro que nós estamos estudando, O Céu e o Inferno, o Kardec comenta, acho que na Revista Espírita, que ele foi estudado exaustivamente pelos jesuítas, né? E eles não acharam, falaram assim, não tem como, chegaram à conclusão, você não tem como questionar esse livro. A primeira edição, naturalmente, né? Então começou um movimento para deteriorar essas informações, voltar com a mentalidade de castigo, né? E é muito interessante que quando você pega os 4 evangelhos de Rustem, que foi um trabalho, uma tentativa de desvirtuar o trabalho de Kardec, né? Rustem coloca como ele sendo o enviado para trazer a moralidade.
E como ele vinha com essa questão de castigo e tudo, e criou uma situação muito difícil para ele, por exemplo, como o Cristo puro, né? Como que ele pode ter sofrido tanto, né? Então, o que eles fizeram para poder burlar essa visão do sofrimento do Cristo? Que ele não sofreu nada, que o corpo dele não tinha corpo, ele não sentiu dor, não sentiu nada, que é aquele conceito da gênese, né? Então, você vê como é que como esse trabalho de Kardec incomodou e qual movimento foi feito para deturpar essas informações para nós, para manter essas falsas ideias. E é interessante que, em pleno século XXI, tem gente botando a Terra plana, né? Daqui a pouco vai ter gente voltando ao fixismo, né? Colocando a Terra no centro do universo também. Então, a gente vê essas coisas acontecendo ainda no nosso tempo, né, Genival? É que está abrindo a última chamada aí do umbral, né? Quando tem aquela parte da oração do credo, e Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Desceu aos infernos, né? Uhum. É uma forma de dizer que foi dada oportunidade a todos, não é? Vai vindo reencarnar. Por isso que a gente vê assim, absurdos, né? De comportamento, de ideias, porque somos nós aí da Idade Média voltando, né? Tem uma turminha que E está aí tem uns teimosinhos aí que. Eu acho fantástico assim o cuidado que Kardec tem de trazer esse raciocínio, né? Porque é muito importante isso. Você vê que vai deturpando as coisas, né? Porque como é que você explica que o Cristo passou por tanta dificuldade? Como se explica, por exemplo, a gente sabe que Gesiel é um espírito já crístico, né? Próximo à hora do Cristo. Por que ele passou por tudo isso? Por que o Cristo mesmo, Jesus, passou por todo esse sofrimento? É todo um processo de exemplificação que nós precisamos, né? Porque Jesus, no final, o que ele faz? Ele volta e fala assim, oh, gente, ó, a vida continua. E aí, pessoal? Acorda? Aqui é só para vocês aprenderem, evoluírem. Essas provas, essas dificuldades, elas têm uma função educativa e não punitiva somente, né? Então é muito interessante a gente ver essas distorções, né? E estudar, eu acho assim, na medida do possível, a gente estudando a Revista Espírita, vendo o trabalho que Kardec teve, que ele enfrentou todo esse preconceito, né, Genivaldo? É. E os jesuítas eram os mais intelectuais, né? Eles tentaram achar todo um jeito de achar defeito nesse livro aí, imagina, com essa lógica, né? Com essa clareza. Como é que acha? Os jesuítas, eles eram mais assim, voltados à estratégia, né? Era o braço militar da igreja, né? Uhum. Por isso que o fundador, né, dos jesuítas, o Inácio de Loyola, ele foi um guerreiro que perdeu uma perna numa batalha, né, na guerra de religião, e aí ele se tornou um grande articulador, aí, um grande estrategista, né? Então eles caracterizavam mais assim. Essa argumentação, isso se enfronhar aí na filosofia, tudo, é mais os beneditinos, né? O pessoal mais que fundaram as universidades, as primeiras universidades Isso é verdade. na Europa eram todas católicas, né? E protestantes também, né? Então vamos dizer, essa ala mais intelectual da igreja é esse pessoal aí, né? E eles que ficavam buscando essa argumentação. E entre eles faz parte, então, nosso. Você citou aí, como é que ele chama? O Santo Agostinho, Santo Agostinho, pai da igreja, né? ele realmente, o trabalho dele é muito interessante, né? O agostiniano, né? É uma ordem Interessante. de elite, né? É muito interessante a gente ver isso e ver o cuidado de Kardec, o trabalho dele de tirar essas falsas ideias, né, do nosso caminho, né? Então, ok. Nós estamos chegando aí a 4 minutos do final, né? Mais uma maratona de estudos hoje, né? Muito bom. Alguém quer fazer o encerramento?   para nós? 。 Nós. 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 Alguém quer fazer o encerramento? Para nós?
Tem algum voluntário? O pessoal hoje não está se voluntariando, não. Você faz, Genivaldo, então, para nós? Tem que abrir o microfone aí. Então, nós vamos ligar o nosso pensamento até a equipe espiritual da nossa casa, que sempre está aí conosco, compartilhando dos estudos. E, com certeza, né, os amigos espirituais que também são trazidos aqui, e a gente tem a prova disso nas nossas reuniões mediúnicas, né? Então, que a gente possa sempre ter um sentimento de entendimento, né, de busca, de aprendizado conjunto, e assim a gente vai desenvolvendo mais, a gente vai crescendo mais na nossa religiosidade, porque o que importa é a caminhada em direção ao Cristo, né? E que a nossa prece, a nossa vibração final, a moda de um grande ramalhete de flores, nós ofertamos à equipe espiritual da nossa casa, que tanto se empenha nos atendimentos a encarnados e a desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, não a nós, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixei, mestre, cairmos em tentações, livrando-nos do mal, que assim seja. Bom final de semana para vocês, aos